Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar sobre a reunião extraordinária das Nações Unidas que aconteceu ontem, 24 de outubro, e que, pelo que parece, foi bem quente. E para isso, vamos contar com a ajuda do professor Arão Alves. Professor, na verdade, de que se tratou essa reunião? Qual era o tema em debate? Olá, Mônica. Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom, parece que o Brasil está mesmo com sorte, para não dizer o contrário. No mês em que ele assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança, que ele estava preparado para centrar fogo na agenda sobre as reformas da instituição, começa esse conflito que, por razões justas e evidentes, monopolizou a agenda. Então, depois de seguidos fracassos em aprovar uma resolução sobre o conflito, mesmo sem grandes pretensões, o Brasil convocou mais uma reunião sobre o tema, pois uma solução precisa sair. E se existe alguém que tem legalidade internacional para impor soluções, é a ONU. E como foram os debates? Surgiu alguma solução para resolver o conflito? Que tipo de reunião foi essa? Bem, podemos dizer que o Conselho de Segurança realizou um debate de alto nível sobre a situação no Oriente Médio, focando na questão palestina. Em relações internacionais, o termo alto nível quer dizer que houve a participação de estadistas plenipotenciários, que têm poder para responder pelo Estado representado. Como já adiantei anteriormente, foi presidido pelo Brasil e contou com a participação de mais de 20 ministros das relações exteriores. O objetivo era discutir os desdobramentos do conflito entre Israel e Palestina, tentar encontrar formas de conter a escalada da violência e retomar as negociações de paz. Pela ONU fizeram pronunciamentos o secretário-geral Antônio Guterres, o mediador da ONU no Oriente Médio, Thor Wennesland, e a coordenadora humanitária da ONU para os territórios palestinos, Lynn Hastings. Por falar nisso, a ONU tem sofrido na pele com o conflito, uma vez que já perdeu funcionários lá. E o Brasil nessa situação toda? Como ele se manifestou? Qual foi a sua posição nessa reunião? O Brasil, na condição de presidente, deve pisar em ovos. É uma situação delicada, que em momentos de polarização pode levar o país a apanhar dos dois lados. No entanto, ao meu ver, ele saiu-se bem. O chanceler brasileiro Mauro Vieira manifestou grande preocupação com a continuidade dos ataques que, como sabemos, já deixaram milhares de vítimas civis. O chanceler defendeu o respeito e proteção de civis e o cumprimento das leis humanitárias internacionais por todas as partes em conflito. Como disse, ele foi quase que protocolar defendendo o óbvio, afinal, o direito humanitário não pode ser ignorado sob qualquer justificativa. Deixe eu ler aqui um pedaço do discurso que não passou pano para desrespeito ao direito internacional. Não podemos tolerar a perda de mais de 2.000 crianças palestinas. Como potência ocupante, Israel tem a obrigação legal e moral de proteger a população local ao abrigo do direito humanitário internacional. Os recentes acontecimentos em Gaza são particularmente preocupantes, incluindo a chamada Ordem de Evacuação, que está conduzindo a níveis de miséria sem precedentes para pessoas inocentes. Em outro trecho, ele destacou que a manutenção da ocupação da Cisjordânia é ilegal e acaba por minar as perspectivas de paz, ou seja, criticou a ocupação do território palestino e foi além. Olha o que ele disse. Israel deve parar todas as atividades de colonização nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. A diferença de tratamento em relação aos colonos e aos habitantes locais é inaceitável. A expansão atual e projetada praticamente elimina a viabilidade de um futuro Estado palestino e gera violência e ódio. Mesmo pisando em ovos, ele não deixou de fazer críticas necessárias, eu diria até duras, mas sem dúvida necessárias. Falar em discrição, parece que o secretário-geral não foi tão contido assim, né? Acho que ele chutou o balde, foi isso? Por que está rolando tanta polêmica, treta, por causa da fala dele? Como eu disse, em relação à presidência, o papel do secretário-geral em uma situação como essa é dificílimo. Não sei se você já ouviu falar, mas ao longo das últimas décadas existia um grupo de entes responsáveis por discutir a questão árabe-israelense. Esse grupo era o chamado Quarteto, e um dos quatro era a ONU, representada exatamente pelo secretário-geral. E Antônio Guterres fez um discurso que talvez tenha errado no tom. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, criticou Antônio Guterres por condenar os bombardeios israelenses em Gaza. A consequência imediata foi a de que Cohen se recusou a se reunir com ele, o que representa um sério arranhão para a legitimidade da Organização das Nações Unidas. A justificativa era de que o secretário-geral estaria demonstrando simpatia com o Hamas. É, parece que a coisa está tensa mesmo. E qual foi a posição dos Estados Unidos nesse debate?
Como temos percebido, o discurso contra as operações de Israel tem crescido, assim como os protestos em defesa dos milhões de civis que estão sofrendo na faixa de Gaza. Se no início havia um certo silêncio em relação à cumplicidade do Irã com o Hamas, parece que as declarações públicas de ambos os lados têm sido cada vez menos cuidadosas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos não buscam um conflito com o Irã, mas defenderão seus cidadãos se forem atacados. Ele também acusou o Irã de apoiar grupos que atacam Israel há anos e pediu a condenação desses atos. Como já vimos, essa não é uma posição pública iraniana, muito pelo contrário. Eu ainda estou um pouco curiosa sobre a treta do secretário-geral. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Quais foram os principais pontos do discurso e por que isso gerou tanta intriga? Bom, ele começa fazendo uma avaliação da dinâmica do conflito e de como a situação no Oriente Médio está ficando cada vez pior, correndo o risco de se espalhar pela região. Ele condenou os ataques do Hamas a alvos civis em Israel. Até aí tudo bem. O problema é o que vem depois da vírgula. Foi isso que Israel não gostou. Mas o que vem depois da vírgula? Como dizia, ele condenou os ataques do Hamas a alvos civis, mas reconheceu que ocorreram após 56 anos de ocupação e sufocamento dos palestinos. Você pode estar se perguntando, por que 56 anos? Ele está falando da Guerra dos 6 Dias, em que Israel invadiu a faixa de Gaza e a Cisjordânia, provocando um agravamento da crise de refugiados palestinos. O secretário-geral declarou que mesmo na guerra existem regras e que todas as partes devem respeitar o direito internacional humanitário. Ele demonstrou grande preocupação com as claras violações desse direito que vêm ocorrendo em Gaza. Guterres enfatizou que a proteção de civis é fundamental em qualquer conflito armado. Isso não pode significar usar civis como escudos ou forçar a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas para depois bombardear a região. Professor, você falou que houve mortes de funcionários da ONU em Gaza? Sim, e Guterres não deixou de falar sobre isso. Lamentou e condenou a morte de dezenas de funcionários da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, pelo menos 35 até agora. Isso em consequência dos bombardeios israelenses em Gaza nas últimas 2 semanas. Ele aproveitou e prestou condolências às famílias dessas vítimas que morreram a serviço da humanidade. Gente, afinal, esse trabalho que eles desempenham com os refugiados é uma coisa linda. E perder suas vidas nessa situação torna ainda mais chocante o conflito. O secretário-geral também elogiou os funcionários da ONU que continuam trabalhando sob condições perigosas em Gaza para levar ajuda humanitária à população. E repetiu mais uma vez seu apelo por um cessar-fogo imediato. Quais foram os outros pontos importantes do pronunciamento? Guterres alertou que os suprimentos de combustíveis da ONU em Gaza acabarão em poucos dias, o que trará outra catástrofe humanitária. Sem combustível não há como distribuir ajuda ou bombeamento de água potável. Também ressaltou que, apesar da emergência atual, é preciso continuar buscando uma solução de 2 estados, Israel e Palestina, para que se chegue a uma paz duradoura. Solução que o Estado brasileiro também defende: 2 estados independentes, convivendo lado a lado, e Israel seguro. Ele também pediu que se enfrente o antissemitismo, o ódio anti-islâmico e todas as formas de polarização, pois, segundo ele, e eu concordo totalmente com ele, isso só alimenta o conflito. É isso. Obrigado, professor Arão Alves, e obrigada a você que ficou conosco até agora. Se essa conversa foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok? Um grande abraço.